Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for o caso. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na internet sobre C# e orientação ao objeto, já na série sobre Reflection. Eu sou o Kerplunk, para quem não me conhece, muito prazer. Na aula de hoje nós vamos continuar o que nós estamos fazendo nas aulas passadas, que é trabalhar com a nossa classe Backwork, que basicamente faz... É uma classe representativa, ela é uma classe virtual que se aplica a qualquer entidade aí para a gente poder fazer os nossos métodos CRUD. Eu tenho uma boa e uma má notícia sobre isso. Nós vamos primeiro abrir o nosso projetinho e eu vou mostrar para vocês aqui a bobagem que eu fiz. Vamos embora. Seguinte, antes das aulas, antes de fazer as aulas, de gravar os vídeos para as aulas, eu faço testes, né? Eu testo o que eu vou passar na aula, faço tudo antes de fazer e depois, durante o vídeo, eu refaço aquilo que eu fiz para não ter muitos problemas de erro para lá e erro para cá, porque daí eu já elimino tudo que está de errado, já sei mais ou menos o que deve fazer e uma maneira prática de explicar para vocês. Dessa vez eu fiz alguma coisa errada aqui e o código que estava aqui no nosso construtor de classe, que era para entrar no banco de dados e buscar um determinado cliente aqui por código, eu apaguei ele antes de eu tirar ela da nossa... Antes de eu passar para a nossa classe de Backwork. Aliás, eu passei para a classe de Backwork, mas eu apaguei ele e acabei fechando a aplicação sem querer. E nós acabamos perdendo esse método. Mas eu vou explicar para vocês devagarzinho o que é que eu fiz, certo? Aqui no nosso construtor de classe, nós tínhamos nada mais nada menos que um métodozinho que ia no banco de dados, buscava um determinado cliente de acordo com o código que eu passei quando eu instancio a classe cliente, certo? Aqui nós tínhamos uma leitura de banco de dados com data reader e tudo mais. Tudo que eu fiz foi criar esse método get by primary key, ou seja, buscar por chave primária, né? O que esse método faz? Aqui nós temos o código que estava lá naquele nosso construtor de classe. Ele simplesmente abre a conexão com o banco, verifica se não deu nenhum erro, né? Cria um comando SQL, passa a conexão para o comando, faz um comando básico aqui, uma sintaxe básica de comando com alguns placeholders que vão ser substituídos mais adiante. Aí eu pego a primeira propriedade, no caso eu não deveria pegar só a primeira propriedade, mas aqui, por exemplo, vai servir. Eu pego a primeira propriedade, que geralmente é a propriedade que tem a chave primária do objeto, pego a propriedade em si, pego o nome dela e crio o primeiro parâmetro para o nosso comando, certo? Aqui eu estou criando o parâmetro para o comando SQL, que ainda nem tem um texto, certo? Depois de eu pegar esse parâmetro, criar esse parâmetro para o comando SQL, eu vou modificar esse command text, aqui, que é isso aqui, certo? É a mesma coisa. Eu vou substituir esse 0 e esse 1 pelo nome da tabela e o campo que é o campo chave primária aqui, certo? Então, aqui ficaria código igual a arroba código. Então, ficaria select asterisco from o nome da entidade, que é cliente mesmo, ou contato, where código igual a arroba código. Como eu já tenho o comando aqui criado com o mesmo caso, né, no caso o arroba propriedade.name, que é isso aqui, a mesma coisa, então o comando já está passado até mesmo o valor que eu precisava, porque aqui eu troco o tipo do valor para o tipo exato da propriedade e até isso já está tipado certinho, ok? Depois eu simplesmente abro um data reader, executo como um comando reader, né? Se tiver linhas eu faço a leitura. Se deu certo a leitura, ele vai criar um objeto, no caso virtual, no caso um objeto ainda não é um objeto concreto, ele é abstrato aqui, né? Esse T aqui é uma abstração de seja qual for o método, aliás, o objeto que eu estiver usando, que pode ser cliente, pode ser contato. Eu crio uma nova e converto essa linha que vai ter no data reader para uma entidade. Como é que eu sei que essa linha, que aqui vai ter só uma linha e não tenho que fazer um loop aqui? Simplesmente porque eu estou procurando pelo valor de chave primária, né? No momento que eu estou procurando por chave primária, não posso ter valores repetidos. Obviamente, eu só vou poder retornar uma linha. Então tá lido a linha, esse convert row to int a gente fez uma aula passada. Quem ainda não viu essa aula, por favor, se inscreva no canal e veja os vídeos passados que eu mostro direitinho como é que eu crio esse método para transformar uma linha de um data reader para uma entidade em si. Depois de transformada a entidade em si, eu simplesmente retorno ela, que eu vou cair de volta lá onde eu chamei ela, né, que é no get primary key.
Esse getPrimaryKey, ele vai retornar seja qual for o tipo o que eu estiver usando no momento, que nesse caso é cliente. Ele é representado por aquele T aqui dentro da nossa classe. Seja qual for o tipo, seja cliente ou seja contato, nesse caso aqui é cliente, ele vai retornar um determinado cliente. Então isso tudo aqui vai me retornar uma instância da classe cliente. Como essa instância eu não posso passar direto para uma classe, a lógica seria algo como this igual a getPrimaryKey, não sei o quê, código, né? Código que eu tô passando é maiúsculo. Eu não posso fazer isso, porque o this ele é um objeto somente leitura. Eu posso me referir a ele para ler dados. This.isNew, this. Seja qual for a propriedade, eu posso ler, mas eu não posso simplesmente dizer, ó, isto é igual àquilo. Eu não posso fazer isso nesse caso. Então eu criei um métodozinho que é privado, que ele transforma essa entidade aqui, esse retorno dessa getPrimaryKey, que é a entidade corrente, esse métodozinho ele simplesmente iguala todas as variáveis. Como ele faz isso? Ele está aqui embaixo. Ele percorre todas as propriedades da entidade corrente, que é, no caso, o cliente, né? Aqui ela está aqui e percorrendo a cada uma das propriedades, eu estou também percorrendo as propriedades do getPrimary, Aliás, eu estou percorrendo aqui as propriedades do que foi retornado no primaryKey. Então eu estou percorrendo tudo ali e passando para o objeto this, ou seja, this.tal propriedade com o determinado nome, o valor dela é o que tiver no valor na entidade. Então eu estou igualando as entidades uma com a outra, ok? Depois disso tudo, eu simplesmente digo que o isNew é false e o isModified também é false. Por que o isNew é false? Porque eu estou lendo algo do banco de dados, então não é um objeto novo, não é uma entidade nova lá no nosso banco de dados. E por que o Modified também é falso? Porque ele está no banco de dados e ainda não mexi nada. O que tem aqui nesse momento é tudo que está lá no banco de dados, obviamente, então não foi modificado, são os dados originais. Beleza? Entendido essa parte aqui, então, eu vou passar para a notícia boa da coisa. Qual é que é a notícia boa? Eu já estou iniciando aqui uma web API para a gente trabalhar com esses dados aqui para a gente. Eu vou mostrar rapidinho como é que ela funciona. Eu vou subir esse código. Tudo isso aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um link lá para vocês pegar isso aqui lá no GitHub. Vocês podem integrar o seu Visual Studio com o GitHub e simplesmente buscar essa última versão e trabalhar exatamente com o que vocês estão vendo aqui na tela. Vocês vão ter na máquina de vocês vão poder mexer à vontade. E vocês podem até usar essa classe de backwork aqui do jeito que está mesmo, ou então melhorar ela do jeito que vocês quiserem. Vocês podem usar para as aplicações de vocês sem problema nenhum. Eu vou mostrar rapidinho como é que funciona essa API aqui. Para eu rodar ela aqui em teste, eu vou clicar em View e View em Browser. Aqui no meu é o Google Chrome, que é meu browser padrão, mas aqui pode ser o Internet Explorer ou o Mozilla Firefox, depende do browser padrão que vocês estiverem usando. Rodando essa API, eu vou cair de cara numa tela de erro. Que está proibido eu rodar isso aqui. Mas eu já criei um métodozinho lá no nosso controlador da API, que é um métodozinho para busca de clientes. Então, se eu colocar lá /API /clientes e a ordem de organização, no caso a ordem de qual campo e tudo mais, eu posso simplesmente colocar a ordem que eu quiser. Se eu clicar aqui agora, eu vou ter uma série de dados JSON lá, que são os mesmos dados que eu tenho no banco de dados, simplesmente porque essa controladora, que eu vou mostrar aqui para vocês, clientes controller, este aqui, ó, é um método assíncrono, getClientes, que serve para buscar aqueles dados lá que vocês estão vendo. Se eu quiser, eu até poderia, não está rodando, mas eu poderia botar um breakpoint aqui para ela parar aqui. Essa URL que vocês estão vendo aqui, com o tempo nós vamos entender direitinho como é que ela funciona, né? É só para a gente ter já meio pronta essa web API aqui, para vocês já matarem um pouco da curiosidade de ver como é que ela funciona. E se vocês quiserem, até tem um HTMLzinho, um HTML já que eu fiz ali para... Eu vou mostrar já também isso aí. Então isso aqui o que faz? Ele vai aqui nesse método getClientes e o que ele tem aqui dentro? Ele vai buscar lá na nossa classe cliente, que está vinculada aqui na nossa Web API, o nosso loja, que é o nosso projeto aqui da nossa biblioteca de classes, ele está vinculado na nossa Web API. Logo, eu posso acessar as coisas de lá. O que eu faço? Eu simplesmente crio
um objeto que é resposta aqui e busco todos os clientes que tiverem lá na nossa Web API e faço a ordenação ali conforme for o caso. Eu posso ordenar por código, por nome, por data de cadastro, por qualquer um dos campos lá, tanto em ordem ascendente como em ordem descendente. Tanto que se eu quiser colocar aqui por ordem de nome, por exemplo, em ordem ascendente, ele vai me retornar os dados em outra ordem lá. Ó. O J primeiro, depois o João, né? Depois o Lobo Mal, depois o Luiz, depois a Mariazinha, em ordem alfabética, como eu esperava. Né? Eu posso colocar também em ordem descendente, que é o contrário. Opa, que é ordem desc. E ele me retorna os dados em ordem descendente. Aqui ele está em formato JSON, eu vou explicar isso aqui, como é que eu cheguei a fazer a Web API trazer dados JSON e não XML, que é o padrão de uma Web API. Eu vou explicar isso aqui tudo, não se preocupem, mas é para matar a curiosidade mesmo. Eu tenho também nessa Web API um HTMLzinho que faz ele consome já essa Web API, lá, os dados desse mesmo método que nós estamos vendo. Eu vou mostrar para vocês que é o default.html. Então, se eu colocar aqui em cima /default.html, ele já vai me trazer um gridzinho lá básico, que é exatamente igual ao grid que a gente tem aqui na nossa aplicação do Loja Manager, que é um grid num form desktop mesmo, né? Num projeto desktop. Aqui eu tenho um gridzinho. E ele também faz a ordenação do jeito que eu quiser. Ó. Por ordem de código, por ordem de nome, por ordem de data, se eu quiser, a data para lá, a data para cá. Eu vou mostrar também como é que funciona para a gente criar um grid bonitinho, assim. Se tivesse mais dados, daria para paginar, colocar o número de dados. Eu vou explicar tudo isso aqui que a gente está fazendo, ok? Então, já para quem estava bem curioso sobre o Web API, é isso aí. E dá para fazer isso aqui também, com esses grids aqui. Esse set de componentes aqui, que é o JEasy UI, é extremamente poderoso, é muito bacana mesmo, eu gosto muito de trabalhar com ele. Mas voltando à nossa classezinha básica aqui de CRUD aqui para a gente entender. Faltam ainda 2 métodos para a gente colocar na nossa classe de CRUD, que é o método de próximo e o método de todos. Como eu já mostrei como é que funciona o método de busca por chave primária, vocês devem estar mais ou menos que imaginando como eu faria um método de próximo aqui, que é até mais fácil do que os outros, porque ele não tem parâmetro, né? É um comando SQL plano. O único parâmetro aqui que eu preciso é o código para saber qual é a propriedade que tem que é a chave primária e qual é a tabela que eu preciso para poder executar isso aqui e buscar os dados aqui de acordo com o valor. Não vou poder usar esse getInt32 aqui, não vai poder ser usado. Eu vou ter que voltar diferente, né? Essa funçãozinha aqui é a que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer essa funçãozinha próximo para passar lá para a nossa classe de backwork. Eu vou colocar ela com um nome bonitinho em inglês lá na classe de backwork. Eu vou colocar lá public, que retorna, no caso, um objeto, né, no caso, que eu não sei qual é que é o objeto. Bom, se bem que é o próximo, eu posso botar como int32 mesmo, que próximo é sempre número, um valor numérico, né? Eu vou colocar o nome de next. Bonitinho, né? Pois é. O que eu vou fazer? O mesmo que eu estou fazendo aqui foi o que eu fiz lá, que eu acabei estragando tudo lá com a classe de busca por chave primária, né? Eu vou simplesmente pegar esse código que está aqui e vou copiar. Opa, eu não vou... Tem um bracket a mais aqui, eu não posso pegar ele. Eu vou copiar e vou passar lá para a nossa classe de backwork e colar aqui. Ele já está dizendo que o retorno já está certinho. Eu vou até fazer o retorno anulável, né? Que ele pode acontecer de retornar um null, se é a tabela não tem nada, no caso. Se bem que esse comando aqui vai sempre retornar no mínimo 1, né? Se a tabela estiver vazia, null mais 1 é 1, né? Então ele vai retornar sempre um vazio. Mas eu vou deixar retornando null mesmo, porque é para deixar como padrão. Ok, e o que eu preciso fazer aqui agora? Bom, eu preciso alterar 2 coisas. Primeiro, que eu não sei qual é que é o campo que eu preciso pegar. E eu também não sei qual é que é a tabela que eu preciso pegar. Como é que eu posso fazer para saber que campo que eu vou usar? Do mesmo jeito que eu fiz aqui no Primary Key. Eu vou pegar, no caso, o primeiro campo da entidade. Eu vou voltar lá embaixo e vou colar aqui, antes da leitura do data header.
Ctrl K, Ctrl D para ele arrumar. Já está certinho. Ok, está arrumado. Já peguei o primeiro campo aqui. Eu deveria fazer uma outra coisinha para verificar se esse campo aqui realmente tem uma chave primária, mas a gente pode fazer isso aqui depois. Perdão. A gente pode fazer isso aqui depois para a gente poder verificar se esse campo é a chave primária ou não. Por enquanto vai servir desta maneira. A gente também precisa saber a tabela, né, que nós estamos fazendo. Então, para a gente alterar no nosso comando de texto lá. Então vamos alterar já de cara. cmd.commandText igual a string.format. O cmd.commandText mesmo, buscando o type of t, no caso o tipo que for, nesse tipo aqui, ponto name, ou seja, pega o nome da entidade que eu estiver usando. E nós precisamos também substituir. Aliás, aqui não é. Primeiro é o campo. Desculpem, eu perdi a ordem aqui. Deixa eu tirar essa vírgula. A tabela é depois, né? Aí aqui, gente, eu preciso saber o nome do campo. Então, pro, que é o nome da propriedade que eu estou pegando, ponto name, ou seja, só o nome da propriedade e aqui o nome da entidade, ou seja, isso aqui é o nome da entidade e isso aqui é o nome da propriedade que eu estou pegando, ok? Com isso ele já substitui todos os dados ali no nosso comando e eu não preciso adicionar parâmetro nenhum, eu simplesmente eu simplesmente executo o comando SQL, que vai retornar um data header, verifico se ele tem linhas, se ele tem linhas eu leio e retorno o campo que tiver lá, no caso esse 0 que representa o primeiro campo, né, buscando como int32. Como o nosso método é sempre retorno como int32, então vai dar sempre certinho, só para buscar o valor do próximo campo, do próximo valor de acordo com a chave primária. Com isso, eu já posso chegar aqui no método dos clientes e tirar fora esse próximo aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu marco tudo, Ctrl K, Ctrl C e ele comenta tudinho para mim. Só que ele vai reclamar em alguns lugares aqui, olha. Olha, esse próximo aqui não existe, ó. Ah, é aqui, ó. Quando eu estou criando uma nova instância de cliente, no caso no construtor da classe, eu estou pegando o próximo. Eu posso simplesmente colocar o next, que é a função que a gente acabou de criar e já vai estar certinho. Esse aqui é int, esse aqui é int32. Então eu vou ter que converter. Convert.to int32. O next, o valor que estiver voltando lá. E pronto, está convertido lá, está criada a nossa classe, está o nosso método next lá também, ok? Complicado, né? Mas eu aposto que vocês estão curiosíssimos sobre esse negócio da Web API. Eu vou dar mais uma pinceladinha por cima. Vamos lá. Aquela tela que vocês viram lá, com esse grid bonitinho aqui, o que está acontecendo aqui? Vamos olhar o código-fonte desse default.html. Vamos dar 2 cliques nele. Ok? O que tem nesse cara aqui? Eu estou pegando algumas style sheets, aqui um CSS, né, que eles estão inclusos aqui na pasta tema, que inclusive tem vários temas diferentes. Nós temos tema padrão, cinza, o tema do Bootstrap, um tema preto, que é o que eu estou usando. A gente até pode trocar isso aqui para o tema do Bootstrap lá, se quiserem ver, né? O Bootstrap. E daí se eu for aqui no HTML e der um F5, ele vai trocar o tema aqui direto já troca na hora. O tema a funcionalidade continua a mesma, mas o tema do grid ele muda. Se eu quiser trocar também para um Metro, por exemplo, nós temos aqui o Metro, né, que é padrão do Windows Metro, aquela interface bonitinha da Microsoft, eu posso simplesmente trocar ali a pasta que eu quero e dar um F5 lá no nosso default e ele já troca automaticamente. Eu gosto mais desse preto aqui porque ele destaca, ou vamos deixar o padrão, né, apesar de eu gostar do preto, mas vamos deixar o padrão que ele, default easy UI.css e ele vai botar no tema padrão, que é um azulzinho, azul calcinha lá, não sei como é que chama essa cor. Mas enfim, voltando então para o nosso código, eu estou colocando o CSS, que eu estou incluindo junto aqui, ele também é baixável lá no site do jQuery Easy UI. Se quiserem eu posso botar o link aqui, eu não vejo necessidade, mas eu posso botar. Além disso, eu estou também colocando
o set de ícones, né, que é uma série de figurinhas aqui, que tem um CSS com essa série de figurinhas que ele serve para colocar esses flechinha para o lado, essas figurinhas aqui, tudo onde é que tem alguma imagenzinha, isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma imagem, tudo onde tem essas imagenzinhas, elas estão aqui nessa pasta icons aqui, se vocês olharem um por um. Por exemplo, aqui o back, que é a flechinha do voltar, se não me engano, né? Dá 2 cliques nela para ela abrir pra gente, ó. É uma flechinha de voltar, que é a mesma flechinha que a gente tem aqui, eu acho. Não é a mesma, mas enfim. Deu para entender do que se trata aquilo ali. Em seguida, eu tô criando aqui um script, estou chamando o script do jQuery, que é a base para esse JEasy UI, para ele funcionar, né? Ele já está baixado aqui dentro da pasta JS, que está aqui também. Nós temos aqui o jQuery, que isso aqui é isso aqui. Opa, a gente não precisa ver isso aqui, é bem difícil de ver desse jeito minimizado. E o jQuery Easy UI, que é o que precisa para fazer todos os componentes lá, se vocês quiserem. Eu vou colocar o link ali embaixo na descrição do vídeo, vocês podem olhar lá todos os componentes que nós temos acesso graças a essa biblioteca que nós estamos usando daqui. Mas atenção, gente, hein? Ela não é gratuita, viu? Se vocês vão usar ela comercialmente, ela é paga, mas a licença é um precinho bem camarada. Vale a pena, é fácil de diluir esse preço para vários clientes, porque vocês podem comprar uma licença e usar para quantos clientes vocês quiserem, sem restrição nenhuma. Esse preço acaba ficando bem barato, né? Claro, se vocês diluírem isso em todos os clientes que vocês podem fazer, usando esse set de componentes aqui, que é extremamente útil, ok? Depois do jQuery, então, instanciado, estou instanciando a própria JEasy UI, que é a biblioteca que tem os componentes, todos esses componentes aí, que são muitos, né? Não é só o grid, não, são muitos mesmo, ok? E como é que ele funciona? Aquilo lá que vocês estão vendo na tela é formado por isso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é o que forma aquele componente lá, daquele jeito lá que vocês estão vendo. Um código bem simples, até ficar menor que um código numa aplicação desktop, né? O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma tabela e passando a classe CSS de Easy UI. Nós vamos, com detalhes, ver todos esses parâmetros aqui, todas essas coisas nós vamos ver com detalhes, ok? Tem um título, um estilo aqui com um tamanho definido do objeto em si, da tabela, né? As opções de dados, né? Que é para selecionar só se ela é collapsible, no caso, se ela pode ser collapsible é essa funcionalidadezinha aqui, ó, que ela pode fechar ou não, né? Colapsar, né? A URL para buscar os dados, que é nada mais, nada menos que a nossa URL de clientes lá. Aquela URL lá de clientes que a gente viu lá, que é localhost, não sei o que, clientes com o sort para lá e sort para cá. Não. API clientes, não sei o que, sort, não sei o que. Ok. Aí ele traz os dados aqui para a gente. Esses dados aqui são os dados que estão sendo visualizados aqui, certo? Aqui eles estão em formato JSON, mas aqui ele faz toda a tradução dos dados aqui. Ele faz essa tradução aqui dos dados de JSON para colocar aqui dentro da tabela, sem eu precisar passar linha por linha, me preocupar com nada disso. Eu simplesmente coloco lá, na tabela, que eu tenho um campo chamado código, no caso, que é o campo código da entidade do cliente mesmo, né? Então ele coloca para esse campo aqui a propriedade que eu quero. E aqui simplesmente é o título da coluna. A mesma coisa para o nome, para o tipo e para a data cadastro. A data cadastro até tem uma coisinha mais interessante aqui, que é um formatador. Se eu não colocar esse formatador de dados aqui, ó, que é essa funçãozinha bem simples, ele coloca os dados exatamente cru, como a gente está vendo aqui, né? O que não é nada interessante para a gente. A gente quer formatar esses dados aqui de data num formato mais bonitinho. Então aquele formatador serve para isso aí. A gente formata aqueles dados lá em formato de data legível para seres humanos. Não que aquilo lá não seja, mas fica assim, fica mais bonitinho. Então, isso foi uma pincelada aí por cima de o que nós temos aqui nesse HTML, que é uma coisa super simples, muito simples mesmo. Se vocês olharem bem, o nosso código aqui do nosso data grid é até mais complicado. Vamos dar uma olhadinha, dou um F7 aqui.
Olha só quanta coisa eu preciso para esse data grid aqui. Alô isso, alô aquilo, e fora que eu preciso construir ele todinho aqui no Initialize Component. No Initialize Component. Tudo isso aqui são os dados dos componentes que nós temos na tela, mas acredito que para quem já tem uma intimidade com programação desktop, isso aqui não deve ser muito segredo, não. É até bem simples de entender o que é. Aqui ele está explicando cada um dos componentes, inclusive em algum lugar deve ter os nossos data grids aqui. Não encontrei, mas enfim, deve estar por aqui. Deve estar por aqui, mas enfim, não faz diferença. Se vocês olharem bem, esse código aqui fica até mais... fica maior, ele tem até mais código aqui do que aqui. E fora que aqui eu estou falando de uma aplicação web, hein? Isso aqui ó, já é publicável na web e vai ter essa funcionalidadezinha. Se eu compilar a aplicação e publicar ela num IIS, no Internet Information Service local, ou seja onde for, essa web API já vai estar com essa funcionalidadezinha de fazer essa consulta de dados. Com o tempo nós vamos vendo todas as coisas sobre esse componente em específico. Eu vou usar esses componentes em específico aí do jQuery Easy UI, porque eles têm uma facilidade para se usar muito grande. São vários componentes mesmo. Não só esse data grid, nós temos muitos componentes ali para fazer umas páginas bem bacanas ali. E vocês vão ver que é muito mais fácil, até mesmo mais fácil do que um Windows Form aqui. Algumas coisas eu tenho que concordar que não são, não. Mas vocês vão ver que a maioria das coisas realmente é muito mais fácil de se entender. Ok? Então, tá dada uma pincelada então sobre a nossa Web API. Nós cumprimos a missão de hoje de transferir o métodozinho lá da métodos cliente para a nossa backwork, que é um métodozinho next. Nós temos também o método também de leitura por chave primária. O último método que vai faltar para a gente transferir para a nossa classe backwork é o método todos, que eu vou até mudar o nome dele aqui para um outro nome, para getAll, ou getTudo, ou get alguma coisa. Isso aqui dá até para tirar daqui. Deixa eu tirar para ficar. E olhem, vejam como é que está ficando pequenininha essa nossa classe, essa nossa partial aqui de cliente, né? Claro que nós temos aqui, além da partial com os métodos, nós temos o cliente em si, mas aqui também tem pouca coisa, pouquíssimo código aqui e pouquíssimo código aqui com todas aquelas funcionalidades. E além disso, quando a gente criar uma classe nova aqui, nós vamos ter todas essas funcionalidades já prontas para qualquer classe nova que a gente for criar, ok? Porque o que a gente tinha para a aula de hoje era isso. Não se esquecendo, se gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e se tiverem dúvidas, não se esqueça de comentar aí, porque na medida do possível eu vou respondendo todo mundo que tiver alguma dúvida sobre isso, ok? O que a gente tinha para hoje era isso, então, FOI, fui!